O número de profissionais de saúde contaminados pelo novo coronavírus cresce a cada dia. Eles denunciam a falta do equipamento de proteção individual, como máscaras e aventais. Eu converso com o presidente do CREMERGE, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Silvio Provenzano. Qual que é a taxa de contaminação dos profissionais de saúde nesse período de pandemia no Rio de Janeiro? Sérgio, essa é uma pergunta que é difícil para o presidente do CREMERGE responder. Recentemente entramos em contato com a Secretaria Estadual de Saúde exatamente para podermos atender essa questão e não tivemos como ter essa resposta adequada. Eu estimo que essa taxa não seja baixa. E a razão pela isso, certamente você iria me perguntar, mas eu vou me adiantar, é a falta de treinamento dos profissionais. Existe toda uma forma dos próprios equipamentos de proteção individual, as máscaras, as luvas, os óculos, os capotes impermeáveis, os gorros, eles têm que ser muito bem posicionados. E para isso é necessário que o profissional de saúde, seja ele médico, enfermeiro, fisioterapeuta, auxiliar de enfermagem, enfim, todos eles precisam passar por um treinamento até para saber usar adequadamente esses EPIs. E eu acredito que, na grande maioria das unidades, infelizmente, esse tratamento não é realizado. Um outro motivo, não menos importante para que a minha suspeição de que a taxa seja maior do que deveria ser, é que existem equipamentos de proteção individual num quantitativo que não atende à necessidade dos profissionais dessas unidades. E isso, inclusive, eu tive a oportunidade de, na semana passada, ter estado na segunda-feira em Brasília com o então ministro Luiz Henrique Mandetta, por uma série de razões, e perguntei-lhe sobre a possibilidade de envio para o Rio de Janeiro de um reforço na quantidade de EPIs e também nas vacinas contra a influenza. E o Dr. Luiz Henrique Mandetta, com a sinceridade que o caracteriza nos seus pronunciamentos, deixou bem claro que havia sido feita uma compra vultosa na China e que já deveriam ter chegado esses equipamentos, porém isso não aconteceu. E a razão pela qual ele alegou que isso não aconteceu foi pelo fato de empresas estrangeiras terem simplesmente atravessado o negócio contratado pelo governo brasileiro. Ele disse que não havia como intervirmos, uma vez que foi paga a multa contratual e o preço pago por essas empresas estrangeiras foi maior do que aquele que havia sido acordado pelo governo brasileiro. Então, os EPIs que deveriam ter chegado não chegaram, e não havia uma previsão da chegada de novos EPIs. Isso nos causa uma preocupação, Sérgio, e nossos telespectadores, muito grande. Por quê? Porque sem esses equipamentos, o profissional da área de saúde, no desempenho da sua atividade, ele se expõe de uma forma absolutamente inadmissível ao contato com o SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19, que é um vírus que passa de uma pessoa para outra com enorme facilidade. A capacidade infectante desse micro-organismo é muito grande. Uma pessoa pode transmiti-lo para até 10 pessoas. E veja bem, se porventura um indivíduo for como eu sou, de um grupo de risco, evidentemente que a interação desse vírus com o meu organismo poderá provocar neste meu organismo uma condição extremamente grave. Agora veja, por ordem de um juramento hipocrático que fizemos há 40 anos, nós não podemos negar à população atendimento, e se eu não tiver as condições de proteção individual, eu estaria atendendo e cumprindo o juramento, ao mesmo tempo cometendo quase que um harakiri. Evidentemente que o posicionamento do Conselho Regional de Medicina com relação a esse fato é de extrema preocupação e de insistir junto às autoridades em todos os níveis, a nível federal, a nível estadual e municipal, que envidem todos os esforços possíveis para que esses equipamentos, nem que seja com manufaturação brasileira, nacional. Vamos, se não conseguirmos comprá-los na China, na Alemanha, vamos produzi-los aqui. Recentemente, máscaras estavam sendo produzidas em barracões de escola de samba. Nós noticiamos isso no site do CREMERGE. Olha que maravilha! Não importa onde seja produzido. O importante é que o profissional, na hora do atendimento, tenha ao seu inteiro dispor esses equipamentos para a sua proteção. Qual tem sido a orientação do CREMERGE aos médicos diante dessa realidade? Falta de máscaras, aventais até com espessura menor do que a recomendada? Sempre que possível, o profissional de saúde, se não encontra na unidade o que ele deveria encontrar, que são os equipamentos para a sua proteção,
leve-os de casa, providencie-os de forma privada. A saúde é aquilo que nós, médicos, temos como maior valor existencial. Não há bem material que supere a nossa saúde. Colocá-la em risco é uma temeridade. E outra coisa, o profissional de saúde que porventura seja infectado, mesmo que ele não desenvolva a doença, e assim a gente fica na torcida para ele não desenvolver, o que infelizmente não temos visto, quantitativo de profissionais que chegam até o CREMERG com notificação de terem sido infectados e estarem internados é grande. Nós temos um número preocupante de médicos e de outras áreas, enfermeiros, auxiliares, adoentados, inclusive já com casos registrados no nosso grupo de óbitos. Isso é uma coisa que nos entristece, não poderia ser diferente, de sobremaneira. Insistimos que esses equipamentos devem ser cobrados das autoridades, mas que, em última instância, o próprio profissional, se necessário for, leve-os de casa, prepare a sua máscara, faça duas, não deixe de comprar luvas, se for o caso. E o grande problema que a gente tem, com o medo que foi instalado, a população correu nas farmácias. E hoje existe, por parte de todos nós, que precisamos disso para o exercício adequado das nossas atividades, uma inexistência desse material no mercado, até para compra pessoal. Então, veja bem, nós temos esse problema, nós estamos trabalhando e labutando diariamente com as autoridades, insistindo para a importância, e elas têm consciência. Eu não tive, por parte do ministro, por parte do secretário estadual de saúde, doutor Edmar Santos, por parte da secretária licenciada de saúde do município, doutora Ana Beatriz Pucci, eu não tive de nenhum deles, a bem da verdade, qualquer reticência em relação a isso. Todos concordam que os equipamentos são absolutamente indispensáveis e que todos os esforços devem ser feitos no sentido de conquistarmos esses equipamentos para podermos oferecer àqueles que têm o dever de nos atender. Países que estão em estágio mais avançado da pandemia afirmam que tem poucos profissionais de saúde, até pedem o reforço de outros países. Qual que é a realidade que o senhor acredita que nós vamos enfrentar, por exemplo, nos meses de maio e junho, apontados pelo Ministério da Saúde como um período de maior gravidade da pandemia? Veja bem, o quantitativo de médicos que nós temos atuando no Brasil, ele está perfeitamente de acordo com aquilo que estabelece a Organização Mundial de Saúde. A nossa realidade é que esse quantitativo de médicos ele não tem uma distribuição adequada em todo o território nacional. Existem regiões do Brasil onde, de fato, existe uma carência de profissionais por uma série de razões, seja pela falta de condições para que a medicina nesses lugares possa ser exercida adequadamente, seja por falta de garantias de segurança de trabalho, razão pela qual nós sempre apoiamos o programa de carreira de Estado, que é uma bandeira que o CREMERG tem, que outros conselhos também têm, de tal modo que assegura o profissional de saúde, dentro de uma carreira, a segurança para ele e sua família. Se ele tiver que ir para uma região, que lá ele permaneça o tempo que for contratado, mas ele tem a segurança desse contrato, o que ainda não ocorre. O que vai acontecer diante da pandemia com relação ao que já está acontecendo, infelizmente, em outros países? É bem possível que, diante de um número de profissionais que venha a ser acometido pelo vírus e que, portanto, precise necessariamente ser afastado do trabalho, que eu precise, inclusive, pegar aqueles colegas que hoje já estão nos chamados grupos de risco sem poder atender. E se esses, por qualquer razão, não tiverem como ir, é possível que tenhamos que chamar profissionais de outros países. Lembrando que nós temos um grande número de profissionais no Brasil aguardando a prova de validação do diploma para que possam exercer. Talvez aí esteja uma brecha que esses profissionais possam encontrar para validarem na prática o seu diploma. Temos algumas opções, temos algumas alternativas, mas eu não vejo o futuro do atendimento da população brasileira sem médicos. Isso de forma alguma. Dr. Silvio Provenzano, presidente do CREMERG, muito obrigado pela sua entrevista. Mais uma vez, eu agradeço à TV Câmara, a você, Sérgio, pela inteligência das suas perguntas e a oportunidade de poder esclarecer a todos que nos viram. Obrigado.